Olá, eu estou há 57 anos na imprensa profissional, desde 1967. Naquele tempo, até as máquinas de escrever eram a manivela. Pois bem, nesse tempo todo, eu passei os primeiros 40 anos sem nunca usar, num texto, o pronome da primeira pessoa. Foram cerca de 15 mil textos assinados na imprensa, sem um único eu. Se duvidam, podem até pesquisar, né? Naqueles 40 anos, nunca comecei uma frase com a palavra eu. Nem deixei que ela me pegasse desprevenido e se esgueirasse entre os meus verbos e predicados. Sempre acreditei que o autor de um texto jornalístico só existe em carne e osso para apurar os fatos. Tanto faz que esse texto seja uma reportagem ou um artigo de opinião. Na hora de escrever, esse autor deve se tornar invisível, recolher-se ao seu teclado e se tornar um vidro entre o leitor e a informação. Para mim, não há exceção a essa regra. Mesmo que o repórter presencie um tiroteio numa igreja, um desastre envolvendo 30 carros na Fórmula 1 ou um incêndio numa fábrica de sorvete, ele precisa manter a objetividade. Não quer dizer que não tenha uma emoção pessoal. Mas ele está ali para fazer com que o leitor sinta essa emoção, usando apenas o seu poder de descrição, sem se colocar em primeiro plano da narrativa. Mesmo porque a sua visão do fato não é a única. Deve ter havido outras testemunhas tão emocionadas quanto ele e que ele vai ser obrigado a ouvir. E se é assim numa simples reportagem de jornal, será mais ainda numa biografia, gênero em que eu também tenho uma certa experiência. O leitor de uma biografia não precisa saber se ao escrever esta ou aquela página, o biógrafo estava com dor de dentes ou desesperado que a mulher o abandonou. A biografia é um projeto longo, trabalhoso, alheio ao dia a dia do autor. Posso garantir isso porque uma de minhas biografias foi escrita em meio a um longo e doloroso tratamento de câncer. Se um de vocês leu o livro, aposto que não percebeu isso em momento algum, nem sequer desconfiou. É porque era o que eu queria. Tá bom, vou me entregar. Foi o livro sobre a Carmen Miranda. Ao personagem da biografia, sim, é permitido, num diálogo, começar uma frase com o pronome eu. Mas até nisso o biógrafo precisa ser rigoroso. Como ele sabe que o biografado disse aquela frase, ou qualquer frase? Não é honesto reconstituir uma frase que você não ouviu nem presenciou. Então, como fazer? A resposta é, você só pode botar uma frase na boca do biografado se ela te foi contada pelo próprio biografado ou por alguém para quem ele contou. Tudo isso é para dizer que o pronome eu não existe no vocabulário dos jornalistas nem dos biógrafos, que são escravos da objetividade, mas pode ser indispensável no vocabulário dos cronistas. É rara a crônica que não tenha um eu, mesmo que oculto. Sabendo disso, foi com grande relutância que, 40 anos depois de começar a militar na imprensa, sempre cioso da objetividade, aceitei uma proposta de trabalho como cronista na Folha de São Paulo. Foi em 2007, quando o diretor de redação da Folha, Otávio Frias Filho, me ligou convidando para escrever uma coluna na página nobre do jornal, a página 2 do primeiro caderno, em que saem os editoriais. Eu iria revezar com o titular daquele espaço, meu amigo e mestre e futuro acadêmico Carlos Heitor Coni, cada qual 3 vezes por semana. Eu já tinha feito de tudo na imprensa. Em jornal fui repórter especial, redator, colaborador, colunista de notas, editor de caderno e certo dia até escrevi uma coluna de horóscopo, com pseudônimo, claro. Em revista fui tudo isso e também diretor de 3 delas, sempre me metendo, inclusive, na direção de arte, escolhendo as fotos, paginando e escrevendo as legendas. Então, eu já tinha feito tudo em jornalismo, exceto morder o cachorro. Para quem não sabe, essa é uma velha lei da imprensa. Se um cachorro morde um homem, isso não é notícia. Mas se um homem morde o cachorro, então é notícia. Então, a falta de notícias, o repórter saía e mordia um cachorro. Fora isso, só havia outra coisa que eu nunca tinha sido, cronista. Ou seja, nunca tinha disposto de um espaço onde eu pudesse dar a minha opinião sobre qualquer coisa ou escrever sobre qualquer coisa sem dar opinião nenhuma, pois esse é o universo do cronista. Um espaço onde ele escreve sobre qualquer coisa que quiser. A obrigação sagrada é ele tornar interessante essa qualquer coisa e fazer com que o leitor se sinta começando bem o dia por ter lido aquele texto. A crônica é a coisa mais vaga e abrangente que existe na imprensa. Ela é um texto, no fundo, irrelevante, sem compromisso obrigatório com a atualidade. Eu disse obrigatório.
Muita gente não liga para isso, mas para mim, se ela tiver alguma coisa a ver com o que está acontecendo por aqueles dias, melhor. A crônica não precisa ser poética nem de humor, embora se for ótimo. O que ela tem de ser é leve e charmosa. É difícil imaginar um cronista escrevendo de terno e gravata. Ele pode até escrever vestido de terno e gravata, todo engessado, mas a sua crônica tem de dar a impressão de que ele está de bermuda e de chinelo, escrevendo com naturalidade. Tem de dar também a impressão de que essa crônica foi tão fácil de escrever quanto está sendo fácil de ler. E essa é a verdadeira arte do cronista, porque só ele sabe o quanto lhe foi difícil escrever de modo a parecer fácil. Para conseguir isso, o cronista não deve usar frases muito longas e complexas, cheias de intercalações, entrando por atalhos que não têm importância nenhuma e depois ficam difíceis de voltar, para dar a impressão de que você é profundo ou está dizendo coisas definitivas, como essa que eu acabei de falar. Está vendo? Alguém consegue acompanhar uma frase com tanta coisa ao mesmo tempo? Por outro lado, uma crônica só de frases curtas vai dar a impressão que o cronista está gaguejando. O ideal é você pensar no texto como uma partitura musical de frases do tamanho certo, com um ritmo fluente pelo qual o leitor possa navegar. Para isso, será indispensável que você saiba ler o que acabou de escrever. E isso é o mais difícil. Eu sou da teoria de que ninguém escreve bem. O que existe são pessoas que reescrevem bem. Ou seja, em cima daquele texto que acabaram de produzir e que acham que já está perfeito, são capazes de ainda melhorá-lo numa segunda leitura. E numa terceira ou quarta. É o que eu faço, 3, 4 vezes com cada texto. Escrevo, leio, meto a caneta ou o mouse, reescrevendo, leio de novo, reescrevo de novo. Há sempre uma palavra que pode ser tirada ou substituída por outra mais exata, mais curta ou mais engraçada. E também alguma frase que parece clara para você, mas o leitor pode não assimilar de primeira. Até que, em certo momento, eu não vejo mais o que alterar, e aí a crônica está pronta. Como o espaço de uma crônica é limitado, tento aproveitá-lo ao máximo, concentrando as ideias em poucas palavras, usando palavras mais curtas e apagando as que se revelam redundantes. Qualquer advérbio de modo, por exemplo, é totalmente inútil. Epa, olha só o que eu acabei de dizer. Qualquer advérbio de modo, por exemplo, é totalmente inútil. Essa frase é verdadeira. E a prova disso é que se você tirar o totalmente, a frase não perderá nada em sentido. Ficaria assim, qualquer advérbio de modo, por exemplo, é inútil. Não diz a mesma coisa? É uma cirurgia verbal. E radicalizando essa cirurgia, vamos cortar também o por exemplo. Do qualquer advérbio de modo, por exemplo, é inútil. Aí ficaria, qualquer advérbio de modo é inútil. Diz a mesma coisa e você economiza 20 caracteres que pode aproveitar para escrever alguma coisa realmente útil. Ou, aí sim, útil. Embora você talvez não tenha reparado, esse totalmente que eu falei agora, mesmo assim para dizer que é inútil, foi o primeiro advérbio de modo que eu usei desde que comecei a falar aqui. E pretendo não usar nenhum outro até o fim. A crônica não pode ser muito longa. Eu diria que ela só deveria ir no máximo a 3.000 caracteres. O motivo para isto é que, como o assunto da crônica é quase sempre irrelevante, é difícil ter muita coisa para dizer sobre esse assunto, num texto longo. Minha coluna na Folha tem pouco menos de 1.900 caracteres, e acho esse tamanho ideal. Primeiro porque já me acostumei com ele e aprendi a organizar as ideias dentro desse limite. Todas as minhas colunas na Folha têm 5 parágrafos. No primeiro parágrafo, eu apresento o assunto de maneira informativa, mas já aproveito para botar algum ornamento. Por exemplo, outro dia aconteceu isso assim aqui no Rio. Não é todo dia que isso acontece. A última vez foi em 1900, quando Getúlio Vargas, que já havia nascido, ainda usava calças curtas, que, aliás, ele nunca deixaria de usar, já que o máximo que chegou foi 1,54 m. Mas, como eu estava dizendo, aconteceu isso assim assado, e eu comecei a pensar a respeito. Bom, esse é o primeiro parágrafo. Os 3 parágrafos seguintes é que são a crônica de verdade, quando você vai desenvolver o assunto e bordar ao redor dele, botando suas opiniões disfarçadas sob a aparência de uma conversa descontraída, para você ver que uma crônica não é tão irrelevante como parece. E o 5º e último parágrafo é o fecho, é a frase final. O ideal é que essa última frase seja aquilo que os humoristas ingleses chamam de punchline. É a frase que o leitor não está esperando e que fecha o assunto. Quase sempre é dessa frase que eu tiro o título da crônica.
Isso arredonda a crônica e dá ao leitor a ideia de um pensamento redondo, completo, satisfatório. O leitor se sente satisfeito com esse começo, meio e fim, nessa ordem. Faz com que ele sinta que valeu a pena ler. Daí muitos leitores pensam que eu invento o título primeiro e depois desenvolvo o assunto. É o contrário. Eu posso passar dias ou semanas amadurecendo uma ideia na cabeça e pensando como ele pode me render uma crônica. Mas essa ideia só vai encontrar a sua forma na hora de escrever. E quando estou escrevendo, novas ideias vão surgindo e a crônica vai se formando. Com sorte, elas conduzem com naturalidade à última frase, a punchline. Então eu levo essa para o título. Uma crônica, como eu disse, pode tratar de qualquer assunto desde que ele seja irrelevante. A crônica é que não pode ser irrelevante. Já escrevi sobre todo tipo de assunto, desde o tráfico de besouros recheados com cocaína, que aconteceu há uns 15 anos, a relação entre o Tiranossauro Rex e a galinha. Sabia que ele era ancestral da galinha? E consegui, nem sei como, extrair desses assuntos algo de até profundo, ou pelo menos de interesse geral. O exemplo clássico desse quase fútil e quase profundo, que é a crônica, está na crônica O Conde e o Passarinho, de Rubem Braga. Foi publicada primeiro no Jornal do Rio, em 1935, quando o mundo já estava se preparando para uma guerra mundial de que só faltava marcar o dia e a hora para ela ser declarada. Pois nessa crônica, Rubem contou que viu um passarinho pousado numa árvore e ficou a observá-lo. Ele descreveu a liberdade do passarinho, a felicidade dele poder voar para lá e para cá, e como era fácil para ele se alimentar. Qualquer pedrinha no chão era um banquete. Então Rubens se lembrou do conde Francisco Matarazzo, talvez na época o homem mais rico do Brasil, com suas centenas de indústrias e chaminés fumegantes em São Paulo. Pois pela carantonha do conde que ele via nas fotos, Rubens depreendeu que o conde não devia ser um homem feliz, que era muito melhor ser passarinho. E aí Rubens descobriu que, por acaso, ele tinha programado toda a vida dele para não ser conde, e sim passarinho. Ou seja, Rubens transformou uma passagem fútil, um passarinho pousado na árvore, numa coisa que pode levar à reflexão. E é isso que torna a crônica o gênero jornalístico mais duradouro que existe. Suponha que você resolva consultar na Biblioteca Nacional o jornal em que saiu essa crônica. Naquele ano, 1935, muita coisa estava acontecendo, inclusive no Brasil. O presidente era Getúlio Vargas, já com sua alma de ditador, os integralistas e os comunistas estavam brigando nas ruas, havia a Aliança Nacional Libertadora, um lindo movimento político, e aconteceu uma revolta militar frustrada, com muita gente perseguida, sendo torturada, presa e torturada. Pois bem, tudo isso estava entrando nas manchetes, nas primeiras páginas desse jornal que você está consultando. E no meio do jornal, lá dentro, talvez numa página a par, um quadradinho com a crônica de Rubem Braga. Pois posso apostar que todo o noticiário daquele dia, por mais bombástico que fosse, não despertará tanto interesse hoje, porque aqueles fatos já estão nos livros de história. Tornaram-se o passado, com um cheiro de remédio de barata, como dizia o Nelson Rodrigues. Já a crônica do Rubem, para quem estiver lendo pela primeira vez, será uma coisa fresca e reveladora, como se tivesse sido escrita ontem. Outra crônica do Rubem, que eu considero um clássico da língua portuguesa, se intitula O Pavão. É de 1958, talvez da revista Manchete. É uma aula de crônica curta, sem uma palavra a mais ou a menos. Eu vou ler por inteiro. Diz o seguinte: eu considerei a glória de um pavão ostentando o esplendor de suas cores. É um luxo imperial. Mas andei lendo livros e descobri que aquelas cores não existem na pena do pavão. Não há pigmentos. O que há são minúsculas bolhas d'água em que a luz se fragmenta como num prisma. O pavão é um arco-íris de plumas. Eu considerei que esse é o luxo do grande artista, atingir o máximo de matizes com o mínimo de elementos. De água e luz, ele faz o seu esplendor. Seu grande mistério é a simplicidade. E assim é o amor. De tudo que ele suscita, esplende, estremece e delira, em mim existem apenas meus olhos, recebendo a luz do teu olhar. É ele que me cobre de glórias e me faz magnífico. Genial, né? E que frase, o pavão é um arco-íris de plumas, né?
jogada quase sem querer no meio da crônica, quase sem querer, porque, na verdade, o Rubens sabia muito bem o que ele estava escrevendo. A crônica costuma ser a primeira coisa que as pessoas leem quando pegam o jornal de manhã na porta do seu apartamento, no tempo que as pessoas ainda pegavam o jornal de manhã na porta do apartamento. Eu quero crer que hoje seja a mesma coisa, só que com o celular. A crônica é a parte do jornal que as pessoas levam para a mesa do café da manhã. É como se o cronista estivesse sentado à mesa com o leitor, conversando com ele, sem a formalidade do resto do jornal. Por essa relação entre o leitor e o cronista ser tão íntima, o cronista precisa pensar bem antes de escrever. Uma crônica, até mesmo uma frase, pode influir na vida do leitor. Certa vez, Heloísa Seixas, minha mulher, também escritora, que na época fazia uma crônica semanal de grande sucesso na revista Domingo de Jornal do Brasil, estava dando uma palestra justamente sobre crônica, quando uma senhora se levantou no fundo da sala e pediu para fazer uma pergunta. A Heloísa disse, tudo bem, e a senhora começou. Queria saber se os cronistas têm consciência da grande responsabilidade que é escrever uma crônica. Uma crônica é capaz de transformar uma vida. A prova é uma crônica que você escreveu e que transformou a minha. Me tirou de uma grande depressão. E recitou de cor a crônica inteira, palavra por palavra. A intitulada A Neve do Tempo era esta. O homem tirou os olhos do jornal e, erguendo o rosto, olhou através da porta de vidro que dava para a varanda. Ali estava ela, sua mulher. Com o sol da manhã, que batia no chão de mármore e fazia arder os olhos, ele via apenas a silhueta contra a luz. Ela molhava as plantas. Durante um longo tempo, ficou observando-a. Mas só quando ela caminhou para a extremidade da varanda, onde ainda havia sombra, foi que ele pôde olhá-la melhor. Tinham ambos acordado tarde naquela manhã de domingo. Fazia calor e ela vestia ainda a camisola de algodão fino, quase transparente, com que dormira. Através do vidro que separava a sala da varanda, ele a viu estender os braços para tirar os galhos secos de uma planta com folhas em forma de coração. Aqueles braços, antes bem feitos, eram agora descarnados. As mãos, de onde estava, ele podia ver bem, traziam veias no dorso, espraiando-se como rios. No pescoço, a pele sem viço formava dobras em alguns pontos, e os cabelos eram brancos, completamente brancos. Os olhos do homem saltaram da mulher para o horizonte, onde as montanhas, já banhadas pelo sol, estavam tão nítidas que era possível discernir cada árvore da mata. Depois voltaram para ela, que agora se punha na ponta dos pés para regar a planta. A marca do tempo estava em cada gesto. Sua mulher envelhecera. Ao contrário das montanhas, que imutáveis enchiam o horizonte desde que eles tinham se casado mais de 40 anos antes. Enquanto o homem observava, vieram-lhe à mente os versos de uma velha canção que falava da neve do tempo nos cabelos de uma mulher. De repente, como se percebesse que estava sendo observada, a mulher virou-se e sorriu para ele. O mesmo sorriso de sempre. Seu rosto, ainda que envelhecido, se iluminava ao sorrir, ganhando uma beleza extraordinária. E os olhos, inquietos, guardavam a vivacidade de outros tempos. E ele sorriu de volta, pensando em como ainda a amava, tantos anos depois. A vida dele tinha sido assim, uma vidinha tola, sem grandes emoções. Nada de muito bombástico acontecera naquelas 4 décadas juntos. Mas e daí? Era isso, era só isso, uma história, mais nada. Sem metáforas, sem figuras de linguagem, sem surpresa no final, uma história comum. Até um pouco piegas, talvez, mas não tinha importância. Era uma história de amor. Como se vê, os leitores não absorvem uma crônica passivamente. Essa da Heloísa fez uma mulher se rever aos olhos de seu marido, e depois de tantos anos juntos, e se pacificar. Outras vezes a consequência pode ser até cômica. Rubem Braga, de tanto escrever sobre passarinhos, foi chamado, como se sabe, de o sabiá da crônica. Ele não gostava dessa definição. Ainda mais porque, certa vez, escreveu uma crônica que lhe criou um problema. Era uma crônica sobre um sabiá que ele tinha em casa e que fugiu. Ele disse que tinha saudade daquele sabiá. Foi o que bastou. Um leitor lhe mandou um sabiá. Outro leitor lhe mandou outro sabiá. E tantos leitores lhe mandaram tantos sabiás que Rubem não tinha mais onde pendurar as gaiolas. Foi obrigado a escrever uma crônica pedindo que não lhe mandassem mais sabiás. Vamos escalar agora 2 ou 3 times de grandes cronistas brasileiros. Entre os do século XIX,
tivemos Francisco Otaviano, que hoje é nome de rua em Ipanema, Joaquim Manuel de Macedo, o autor da Moreninha, José de Alencar, Machado de Assis, Olavo Bilac. Todos eles cronistas de andar pelas ruas e de escrevê-las. E graças a eles, sabemos hoje como era o Rio daquele século, como éramos e o que fazíamos naquela época. Pouco depois, na virada para o século XX, vieram Luiz Edmundo, Carmen Dolores, Júlia Lopes de Almeida, Horácio Barbosa, Benjamin Constalá, Theo Filho, tão modernos que, quando os lemos hoje, é difícil acreditar que escreveram há mais de 100 anos. Detalhe, nenhum deles era um beletrista parnasiano ou modernoso. Todos eram cronistas profissionais, disputados pelos jornais e revistas e bem pagos. E então, naquela virada do século, surgiu João do Rio. Foi ele que nos abriu os olhos para o que havia de surpreendente e misterioso nas ruas. Escrevia com um misto de magia verbal e simplicidade, como deve ser o cronista. Sua crônica A Rua, do livro A Alma Encantadora das Ruas, de 1908, mostra como não só as ruas, mas também as palavras podem ser encantadoras. Vou ler só o primeiro parágrafo. Sim, as ruas têm alma. Há ruas honestas, ruas ambíguas, ruas sinistras, ruas nobres, delicadas, trágicas, depravadas, puras, infames, ruas sem história, ruas tão velhas que bastam para contar a evolução da cidade inteira, ruas guerreiras, revoltosas, medrosas, esplinéticas, snobs, ruas aristocráticas, ruas amorosas, ruas covardes, sem um pingo de sangue. Daí o João do Rio fala da Rua do Ouvidor, da Rua da Quitanda, das ruas de Laranjeiras, de Santa Teresa, do Flamengo, incluindo cada uma numa daquelas categorias. Depois de ler João do Rio sobre essas ruas, elas nunca mais serão as mesmas para nós. Tivemos também grandes cronistas bissextos, que eram famosos por outra especialidade, mas que, quando se aventuraram na crônica, deixaram uma outra maravilha. Um deles, o poeta e diplomata Ribeiro Couto, que em seu livro Cidade do Vício e da Graça, de 1924, fez um périplo parecido com o de João do Rio, só que pela madrugada do Rio, lado B da cidade. E o também poeta Dante Milano, também cronista. Ele tem uma coluna nos anos 30, Filmagem do Carnaval Noturno, que é uma obra-prima, não dá para separar um parágrafo para ler aqui, tem que ser lida inteira. Ela está num livro que eu lancei há pouco, chamado Vozes da Metrópole, onde estão também outros grandes cronistas cariocas da década de 20. Sim, eu não falei no Lima Barreto. Para mim, ele não era cronista. Escrevia textos curtos em jornais, como os cronistas, mas o que ele fazia eram colunas de opinião, sempre ácidas e implacáveis contra os poderosos. Muito sérias, essa é a diferença. O Lima se levava a sério demais para ser cronista. O cronista, por definição, não se leva a sério ou finge que não se leva a sério. Chegamos então aos grandes cronistas modernos. Rubem Braga, Paulo Mendes Campos, Fernando Sabino, Drummond, Elza Lessa, Genolino Amado, Vinícius de Moraes, Nelson Rodrigues, Milor Fernandes. De uma geração quase da mesma idade, mas que começou a escrever um pouco mais tarde, Stanislau Ponte Preta, Antônio Maria, Carlos Heitor Coni, Zé Carlos Oliveira, Otto Lara Rezende e Ivan Lessa. E de uma geração muito mais nova, Aldir Blanc e Heloísa Seixas. O que há em comum entre todos eles? O Rio. Eles podiam ser capixabas, mineiros, paulistas, cearenses, pernambucanos e até cariocas, mas todos são ou eram cidadãos do Rio. Há uma explicação para o fato de a crônica ser considerada um gênero carioca. É que poucas cidades como o Rio oferecem ao cidadão tantos motivos ou oportunidades para ser um flaneur. Flaneur é aquele que anda por aí, à toa pelas ruas, sem destino certo, só pelo prazer de caminhar e ver as modas e depois escrever sobre elas. A palavra em francês foi inventada, dizem, pelo Baudelaire, mas o verbo flanar, em português, foi uma contribuição de João do Rio. O Rio é perfeito para flanar. Tem a paisagem, as praias, os calçadões, os botequins, o sol, enfim, tudo que a rua nos convida, tudo que a rua convida, tudo é que a rua convida. Isso não é de hoje, como sabemos. Daí uma imagem que já me ocorreu há muito tempo. A crônica é um gênero literário que se escreve com os pés, em que o cronista caminha pelo seu próprio texto, em que seus personagens se metem pelo seu texto sem lhe pedir licença. Mas o principal das ruas do Rio é o carioca, protagonista também de tantas crônicas, de tantos sambas, frases e anedotas. O pessoal de outras plagas diz que o carioca é um vagabundo. Não é verdade. Ao contrário de certos brasileiros, ele apenas trabalha escondido e se diverte às claras. O carioca vive na rua desde fins do século XVI, quando se rasgaram as primeiras ruas do Rio. Uma delas é a atual Rua 1º de Março. Quando Joaquim Manuel de Macedo,
publicou seu livro de crônicas, Memória da Rua do Ouvidor. Em 1878, a Rua do Ouvidor já tinha 300 anos. Claro que Luiz Fernando Veríssimo, em Porto Alegre, e Inácio Lula Brandão, em São Paulo, também são belos cronistas, com seus universos próprios. Universos tão próprios que não os obrigam a sair à rua. Como são muito criativos, podem tirar crônicas inteiras da própria cabeça. Só há um assunto sobre o qual os cronistas estão proibidos de escrever. É sobre a falta de assunto. Escrever crônica sobre falta de assunto já está fora de moda há mais de 60 anos. Aprendi isso lendo uma crônica de Carlos Heitor Coni, em 1962, em que ele satirizava os cronistas que ainda escreviam sobre a falta de assunto. Mas eu lamentaria dizer ao nosso querido Coni que hoje, nos grandes jornais, ainda temos cronistas que escrevem sobre a falta de assunto. É porque o cronista de verdade não sofre desse problema. Se você é cronista, sua cabeça não para de fervilhar sobre coisas que você observa nas ruas, que vieram te contar o que você leu no jornal ou viu na televisão. Tudo pode ser crônica, depende do seu talento. No meu caso, eu ando com um caderninho no bolso, tanto na rua como em casa. Se me ocorre uma ideia, tomo nota. Se estou dormindo e sonho com uma ideia, como às vezes acontece, acordo e tomo nota no caderninho que tem sempre à cabeceira. Só não levo o caderninho para o chuveiro, embora já tenha tido ideias durante o banho. Quem é cronista o tempo todo. Outro dia mesmo eu li uma história engraçada na Folha sobre um assunto que não tem graça nenhuma, que é a inteligência artificial. O artigo era sério. Mas era uma notícia que, assim que ali, me deu um estalo. Acho que isso me rende uma crônica. Pensei um pouco, sentei-me e escrevi. E pedindo licença a vocês para ler uma crônica de minha autoria, aqui vai ela, recém-publicada na Folha, chama-se Papo com os Mortos. Até que, enfim, uma boa notícia sobre a inteligência artificial. Ela nos permitirá falar com os mortos. Virtualmente, claro, mas o que não é virtual hoje em dia? Bastará fornecer à inteligência artificial amostras da voz do defunto e dados básicos sobre sua vida, para que, através dela, possamos bater um papo com ele de viva voz, pelo menos a sua. Não está claro se o falecido terá de se limitar a assuntos de que participou em vida, ou se poderá falar de fatos decorridos depois de sua morte. Se valer a segunda hipótese, será espetacular, porque as primeiras perguntas que lhe faremos serão aquelas até hoje nunca respondidas. Uma, existe vida depois da morte? E a outra, existe Deus? Essa última foi feita em 1966, a um supercomputador daquele tempo, e ele respondeu, agora existe. Convencido, né? Da minha parte, eu me contentaria com dúvidas nunca bem esclarecidas sobre algumas pessoas. Por exemplo, eu convocaria o querido Garrincha, cracaço do Botafogo e da seleção brasileira, e lhe perguntaria, Mané, é verdade que, como a dona Rosa, sua irmã, me contou, você torcia pelo Flamengo? Se a resposta fosse sim, eu emendaria. Então, por que aquela insistência em massacrar o Flamengo sempre que você o enfrentava? Eu perguntaria também ao nosso maior oráculo, Nelson Rodrigues. Nelson, o que você acha do politicamente correto? E ele talvez respondesse, é uma invenção de imbecis de todos os sexos. Como ainda se sabe pouco sobre as grandes mulheres do passado, eu chamaria algumas santidades unânimes, como Madame Curie, Madre Teresa de Calcutá, Helen Keller, Mãe Menininha do Gantuá e a Princesa Isabel. Ou, pensando bem, chamaria mulheres com cabelinho nas ventas, como Aracide Almeida, Eugênia Álvaro Moreira, Dercy Gonçalves, Mata Hari ou a Fera da Penha. E, num rasgo de coragem, chamaria a mim mesmo, depois de morto, apenas para perguntar, e aí, apesar de ateu, eu fui para o céu? Muito obrigado.